Olá, tudo bem? Sou Lincoln Hashimoto, médico, e este vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu tenho feito sobre o câncer. Quais são as causas, o que é o câncer, o que leva ao câncer, o que nos distancia ao câncer, sobre tratamentos complementares, terapia Gerson e também sobre a psicossomática do câncer. Não deixe de assistir todos eles. Cada um deles certamente te acrescentará alguma informação para poder te ajudar a ter uma vida melhor. Vamos juntos! No vídeo de hoje eu quero trazer uma perspectiva positiva para aquele momento em que você recebeu o diagnóstico de câncer ou algum ente querido. Eu vou dividir esse vídeo para dois momentos, quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer ou quando é algum ente querido que recebe o diagnóstico de câncer. Primeiro, então, como devemos encarar quando recebemos o diagnóstico de câncer? A primeira questão é: qual é a nossa perspectiva diante do fato? As pessoas recebem de diversas formas e de formas extremas. Algumas delas, aquilo acaba com a vida dela sem sequer ter vontade de viver mais. Enquanto outras, a vida continua normalmente. Elas corrigem tudo que está no seu alcance e pensam positivo diante dos fatos e faz o que deve ser feito. Existem esses extremos. Algumas pessoas procuram culpados. É a primeira coisa que ocorre. Ah, isso desenvolveu por causa de tal coisa, de tal pessoa. Lembre-se, quando apontamos um dedo para alguém, temos outros, no mínimo 3 dedos apontando para nós. Sempre o processo é nosso. As pessoas à nossa volta aí estão para nos engatilharmos, para nos empurrarmos, a forçarmos a evoluirmos. Como é a perspectiva então da pessoa quando recebe o diagnóstico? Como é o seu? Quando você recebe alguma notícia ruim, como reage? Talvez este seja o momento de evoluirmos, de reconectarmos com Deus, com a sua consciência maior. Quantas pessoas, quando estão numa situação de um diagnóstico de câncer, numa experiência de quase morte, enfim, elas se despertam, elas entendem que o poder, o valor que tem a vida e ao mesmo tempo a simplicidade que pode ser a vida, quais são os verdadeiros valores da vida. Então, o primeiro aspecto a se refletir é como estamos reagindo a esta informação que chegou até nós. Alguns dizem que essas questões negativas que ocorrem conosco nada mais é que os anjos da dor. Acredito que a maior parte das pessoas estão vivendo num automático, num fluxo leviano, sem estarem presentes, refletindo sobre qual é a melhor atitude em todos os aspectos, alimentares, emocionais, no trabalho, nas escolhas. E às vezes se faz necessário um processo desse para esse despertar, para que venha a nossa evolução. A nossa alma sempre quer evoluir. Mas na prática, as pessoas carregam ressentimentos por anos. É como se você bebesse um pouquinho daquele veneno todo dia. Mágoas, questões mal resolvidas, são inconsequentes nas suas atitudes, achando que não vai ter um preço, como o uso de qualquer droga que seja, diariamente, lícita ou ilícita, uma alimentação com junk food, alimentação dessas fast food, não se alimenta com nutrientes realmente favoráveis à saúde do nosso corpo físico, esquece completamente que existe um porquê de equilibrarmos todas essas questões alimentares, emocionais, e acho que o corpo é uma máquina sem fim, sem limites. Então, como eu disse, a doença, esse susto, esse chacoalhão, pode ser sim um momento muito precioso para um despertar. Todos nós conhecemos pessoas que quando adoeceram, quando viveram alguma questão, fizeram vários cliques, entenderam várias questões e mudaram, modificaram, melhoraram relacionamentos. Então lembre-se, a oportunidade pode vir
com o sonhador. Sejamos inteligentes. Vamos, desde já, modificarmos a nossa saúde. Modificarmos os nossos hábitos. Vamos sair da zona de conforto. Vamos ser seres melhores a cada dia. Logo, a pessoa que entende, que mantém, sustenta uma vibração positiva, otimista, acreditando que tudo que está acontecendo com ela, independente do que aconteça, é o melhor, é o que ela precisa, que ela está grata ao que está acontecendo e que vai dar tudo certo. Essa maneira como a pessoa se comporta diante dos fatos favorece, isso não sou eu falando, é a ciência comprovando o poder do pensamento positivo, favorece os resultados. A recuperação de uma pessoa que mentaliza seu corpo melhorando, que foca no processo todo do seu corpo como algo que vai melhorar, aquilo sem dúvida proporciona uma recuperação melhor, uma reversão, menos reações a medicações. Já aquela pessoa que está no negativo, que tudo reclama, que se vitimiza mais ainda através daquela doença, ela é como um câncer não só para o corpo, mas um câncer para o seu meio. Existe um ditado que fala: você pode rir ou pode chorar. Cada um faz o que quer. Mas é muito profundo isso. Por quê? Imagine que o desfecho vai ser beneficiado por um resultado positivo quando você mantém uma vibração positiva e, além da própria pessoa, o meio vai ser favorecido. Então aquele que faz a melhor opção, que consegue, independente das circunstâncias, se reconectar com essa alegria de viver, não estou falando de euforia, mas sim como a oportunidade desta vida, de nos relacionarmos, de termos sensações, de podermos ajudar ao próximo, e termos esses valores profundos envolvidos, isso é muito grandioso. Então a pessoa que se conecta a isso, ela automaticamente já se favorece a sua saúde e independente do que passe, independente do desfecho dessa situação, ela estará se sentindo melhor. As sensações serão melhores. É muito diferente de uma pessoa que já reclama o tempo todo e quanto mais com uma doença. Aquilo tudo se acentua. Então você pode rir ou pode chorar, cada um faz o que quer. Mas acredite, ir para o caminho do riso, da alegria, sempre trará benefícios. Lá quando a gente for pensar no final das contas, colocar tudo na balança, a gente sempre vai entender que a boa vibração é melhor, em todos os aspectos. Alguns encaram o diagnóstico de câncer como uma sentença de morte e como algo imediato, que vai ocorrer depois de alguns dias. Muitas pessoas com câncer se curam. Essa é uma questão bem legal da gente sempre lembrar. Poxa, existe sim essa possibilidade. Eu posso ser agraciado com essa possibilidade, se assim for para ser, se eu tiver algo para estar cumprindo em minha vida. Mas o importante não é a gente pensar lá na frente. O importante é a gente ver o melhor que a gente pode fazer hoje. Hoje tem que valer a pena, o agora tem que valer a pena viver. Me responde, como é a sua mente, seus pensamentos? Ela é sua amiga ou sua inimiga? Esse é um treinamento para qualquer aspecto da nossa vida. Faz toda a diferença. Sabermos bloquearmos pensamentos negativos, ressignificá-los com pensamentos positivos, traz benefício, um bem-estar imensurável. Você conseguir detectar aquele pensamento remoendo na sua mente, você conseguir detectar, conseguir transmutar ele em, bom, por exemplo, às vezes não está no seu alcance. Isso já é uma resolução, porque se não está no seu alcance, que adianta você ficar remoendo? Ou, se é possível você modificar, modifica. Talvez aquele pensamento está vindo para te dar um estímulo, para você conseguir entender, às vezes é um sinal, sua intuição. Mas a questão é, reflete sobre o pensamento que está vindo, vê como resolvê-lo e bloqueia. Muda o pensamento. Se comprometa a isso. E esse comprometimento faz a diferença. E a repetição desses hábitos, desses comprometimentos a favor de uma mente amiga, a repetição se torna hábito. E mais uma vez você evolui em outro aspecto, cada vez melhorando sua vibração. Logo, uma pessoa que está sustentando uma mente amiga, uma vibração positiva, ela estará mais confiante na vida, nos processos que ocorram, estará sim
lidando melhor com qualquer conflito que chegue até ela. Como encarar o câncer? Ao receber o diagnóstico, lembre-se que é uma doença. Ok, mas existe doença e doente. Você pode sempre não ser uma pessoa doente. Pode até às vezes carregar uma doença, mas ela estará à parte, porque o ser é pleno. O ser é feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é uma semente divina. E estar consciente das questões, confiando no processo, pode favorecer toda a nossa vida, do começo ao meio até o fim. Todos nós conhecemos pessoas com problemas e conseguimos observar a diferença entre elas, como cada uma lida, como cada uma reage. E quanto mais sábia a pessoa é, melhor ela consegue lidar sem se machucar, sem alterar sua energia, sua vibração, seu sistema, seus órgãos, seu corpo físico, mental, emocional e as pessoas à sua volta. É essa maturidade que devemos estar sempre buscando desenvolver. É claro que às vezes, na nossa rotina, a gente esquece, ocorre alguns outros eventos, isso faz parte do processo do nosso desenvolvimento. Porém, estes sustos, esses anjos da dor, podem ser uma oportunidade para mais uma vez tocarmos a nossa vida da melhor forma possível, investigarmos algumas questões que podem sim ter desenvolvido, ter levado ao câncer e continuar a vida da melhor forma. Então, tenha fé, confie no processo, não desespere que não adiantará nada. Faça tudo o que puder para se curar, para melhorar. Investigue todos os aspectos, pois muitas vezes, alguns aspectos que levou ao câncer você consegue tratar e quem sabe você não é um agraciado também com a cura. A segunda parte deste vídeo, quero falar com vocês sobre como encarar o câncer quando um ente querido recebe o diagnóstico. Quando o ente querido recebe o diagnóstico, é muito importante a gente observar como cada ser é, como cada ser reage. Uns se expressam, outros não, alguns lidam melhor que outros. Então, geralmente, quanto mais próximo aquela pessoa é de você, menos a gente precisa ficar falando. Talvez é mais o olhar, o carinho, o aconchego e tocar a vida da melhor forma. Às vezes, vai depender do estado de saúde daquela pessoa, a demanda, o quanto ela precisa de apoio. Então, a subjetividade vai influenciar como encarar o nosso papel como um cuidador. Às vezes a gente precisa inclusive de algo físico, um apoio físico. Às vezes é apenas um apoio moral, um apoio psicológico. Às vezes devemos sugerir um apoio. Precisamos também entender o que chamamos de referência e contra-referência, que é, diante do que o outro está sentindo, quanto que estamos pegando aquela sensação. Por quê? O certo é a gente compreender que sim, devemos ter compaixão com o próximo. Entretanto, precisamos criar algumas barreiras. São barreiras saudáveis, pois, do contrário, isto pode levar a duas pessoas doentes. Às vezes ficamos sim com pena daquela pessoa, mas a pena é maior, é proporcional ao quanto não estamos entendendo o todo, o processo da vida. A gente julgar algo para nós e para o outro como sendo muito ou pouco de carga para carregar, de acontecimentos, enfim, é pequenez nossa de reconhecer que nós estamos no controle, de que nós escolhemos as coisas. Então, entender que o processo é de cada um, de que está sempre tudo certo, este é um caminho, uma pista de como podemos lidar melhor com ele, com o próximo que está doente, que recebeu o diagnóstico. Então, a questão é essa. De acordo com a demanda, oferecer ajuda. Entretanto, lembrar que existe um limite para não adoecermos também, mas sempre colocando a compaixão, o amor, o carinho por trás de nossas atitudes. Vale a pena lembrar que câncer não é uma doença infecto-contagiosa, que vai transmitir através de espirros, de contato, de tosse, não. Mas a questão principal que vocês precisam ficar atentos é
Às vezes, a transmissão pode ocorrer por sustentar os mesmos padrões, o estilo de vida que aquela pessoa com câncer sustentava e que levou ao desenvolvimento do câncer. Então, é muito comum, por exemplo, sabendo dos fatores que levam ao câncer, observarmos, estamos mantendo? Aquela pessoa mantinha também? Sabendo que 90% dos cânceres são de causa externa, é o que vem de fora, são fatores passíveis de mudanças, de modificações, como alimentação, sobrepeso, os alimentos que ingerimos, sedentarismo ou não, energia eletromagnética, radiações, são várias questões que eu vou falar num próximo vídeo. Mas aqueles hábitos que levou outra pessoa a desenvolver o câncer, ou que de alguma forma contribuiu, estamos sustentando? Padrões mentais, maneiras como lidamos com as emoções, tem muito isso. As pessoas que estão próximas de nós são pessoas que nos influenciam muito e a gente faz parte desse entrelaçamento, dessas reações e reações construtivas, positivas na nossa vida. Isso é muito sutil. Poucas pessoas conseguem perceber o quanto estamos o tempo todo no automático. Para a gente conseguir ter o controle disso e de modificar, mexer lá no nosso ego, precisa estar muito atento, muito desperto. Nem sempre o câncer é algo que vem do acaso da vida, de uma roleta russa, de uma loteria. Não, o câncer, ele é, em grande parte, quase 90% das vezes, resultado de fatores que, estando atento, poderíamos sim trabalharmos e eliminarmos e evitarmos. Por isso, a maneira como podemos encarar o câncer, seja em nós, seja no ente querido, é justamente honrarmos este compromisso de evolução, de modificação, podendo muitas vezes nos curarmos, podendo muitas vezes sermos exemplos para o próximo, para as pessoas à nossa volta, para os nossos descendentes, do que é uma vida a favor da saúde e não da doença. Talvez no momento da doença, também é a oportunidade que temos para reconciliarmos, seja com nós mesmos, quanto de nós nos remoemos, várias questões que vivemos no passado, de brigas com amigos, cônjuges, pais, mágoas que carregamos. Talvez seja uma oportunidade para a gente já trabalhar aquela emoção. É o momento que podemos, vai carregar até quando isso? Então é aquele momento que paramos, refletimos e uma vez que estamos dispostos a fazer esse movimento, a dissolver aquele câncer que carregamos no nosso corpo, câncer emocional, a partir daquele momento que queremos fazer esse processo, os meios nos ajudam sempre. Uma pessoa que trabalha essas emoções, que tem uma mente clara, um corpo desintoxicado, é uma pessoa que sempre vai conseguir um maior desenvolvimento em todos os aspectos da sua vida. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe, envie para pessoas que podem também se beneficiar, que o que a gente quer no final das contas é uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida em que os acontecimentos não influenciam no ser mais profundo que nos habita e, consequentemente, àqueles que estão à sua volta. Um grande abraço e assista todos os outros vídeos que todos terão informações bem interessantes sobre o câncer. Namastê!